Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 1, e leiamos os versos 1 a 9. Josué, capítulo de número 1, versículos de 1 ao 9. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cessa de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos, irmãos. Amantíssimo Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Pai, para prestarmos culto ao Senhor, na beleza da Tua santidade, da Tua majestade, diante das Tuas maravilhosas obras feitas ao longo da história em favor do Teu povo. Nos reunimos com temor em nossos corações e muito tremor diante da Tua presença, porque Tu és um Deus santo, um Deus grande, mas também reconhecemos, ó Deus, que Tu és um Deus bondoso e misericordioso, que se alegrou em salvar um povo para Ti, em chamar no passado, em nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó, constituindo um povo para Ti e se revelando a este povo como Deus grande, um Deus poderoso, o Deus criador, o Deus salvador e o Deus libertador. E Te agradecemos porque ao longo da história o Senhor tem levado a realização do maravilhoso plano que o Senhor na eternidade passada planejou para este povo. Te agradecemos porque, frutos dessa graça, nós podemos estar reunidos nesta noite para celebrarmos a Ti, Senhor, e adorarmos ao Senhor na beleza da Sua santidade, e abrirmos a Tua palavra e ouvirmos então os preciosos ensinos que o Senhor tem para as nossas vidas. Rogamos ao Senhor que o Teu Espírito esteja nos assistindo nesta noite, iluminando o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, ó Deus, para compreendermos a Tua palavra, e que essa palavra não fique apenas em nosso intelecto, mas que ela desça ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito, aquele mesmo que nos ilumina, aplique em nossas vidas toda a Tua verdade, para que possamos viver de maneira que agrade a Ti, Senhor, e que glorifique o Teu santo nome. Oramos a Ti em nome de Jesus, pedindo Tuas bênçãos e Te agradecemos por todas elas, agora e sempre. Amém. Irmãos, o servir ao Senhor, por certo, é um grande privilégio, assim como é um dever de cada um de nós, não existindo escolha de nossa parte em fazê-lo. O apóstolo Paulo disse em Efésios 4 que Deus deu dons aos homens, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, e que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo
em amor. Portanto, é um mandamento para cada cristão nos envolvermos, irmãos, com a obra de Cristo, ou seja, com o seu reino. Mas a pergunta é: quais as qualificações necessárias para um serviço que agrade a Deus e que glorifique o seu santo nome? O serviço no reino de Deus, irmãos, requer que estejamos devidamente qualificados para desempenhá-los adequadamente. E para desempenharmos bem o serviço do Senhor, é necessário que tenhamos 4 qualificações básicas para servirmos a Ele. A primeira qualificação que o texto lido nesta noite nos mostra é a disposição para servir. É o que diz o verso 1 e o verso 2 do texto que nós lemos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, filho de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A ordenança do Senhor a Josué havia sido muito clara. Josué, que já havia se revelado como um grande homem de fé, também na história do povo de Deus no passado, ali quando o povo saiu do Egito, se mostrou como um homem inteiramente disposto, irmãos, a servir ao Senhor. Lá em Êxodo, no capítulo de número 17, versículos 8 e 13, nós temos o relato de um homem que desde o começo da história do povo, depois da saída do Egito, se mostrou como um homem inteiramente disposto a servir ao Senhor. Esse texto nos revela o episódio em que o povo, depois de ter saído do Egito, já a caminho do Sinai, andando pelo deserto, ele enfrentou um dos primeiros obstáculos dessa jornada. O texto diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a pelejar contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Esse texto nos mostra que desde muito cedo Josué demonstrou essa disposição a servir a Deus. Disposição essa que se revelou na vida de Josué por toda a sua caminhada. Não somente a caminhada ali pelo deserto do Sinai, até a chegada do povo ao monte onde Deus faria um pacto e uma aliança com o seu povo, mas também uma disposição de servir ao Senhor que se mostrou logo depois daquela triste história, ou daquele triste período em que o povo teve que perecer no deserto por causa da sua incredulidade, da sua murmuração ao Senhor, em que Deus fez com que a primeira geração daqueles que saíram do Egito perecessem ali no deserto, restando apenas a Calebe e a Josué o direito de entrarem na terra prometida. E Josué, depois de passado todo esse tempo, Deus o chamou então para uma grande tarefa, uma grande missão, que era exatamente de fazer com que o povo de Israel entrasse na terra de Canaã, aquela terra que Deus havia prometido aos seus pais em um pacto e uma aliança. E quando Deus chamou, irmãos, Josué se dispôs inteiramente a servir ao Senhor. É o que o texto nos mostra. Primeiro, o texto diz que Josué era servo de Moisés e que Deus o chamou, e o texto diz, no versículo de número 2, na parte A: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão. Diante das palavras do Senhor, irmão, Josué, ele se dispôs inteiramente a atender o chamado do Senhor. Deus é aquele que nos chama para a sua obra, irmãos. Mas para servirmos a Deus nessa obra, nós precisamos ter disposição em nosso coração para o servir. Se nós não tivermos essa disposição em nossos corações, nós não poderemos servir a contento o Senhor. E foi para isso que Deus nos chamou. No texto que nós mencionamos ainda há pouco, em Efésios capítulo de número 4, o próprio apóstolo Paulo nos dá o testemunho de que Deus chamou homens e dotou homens com dons especiais para que eles fossem instrumentos de Deus, para o aperfeiçoamento do povo de Deus, para que esse povo viesse a desempenhar o seu serviço. Esse é o testemunho de Paulo, quando ele diz: com vista
ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O que é que Deus dotou os homens? Deus dotou homens e capacitou, chamando então apóstolos, chamando profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que esses, através desses dons que foi concedido a Deus, aos homens, eles pudessem aperfeiçoar os santos. Com que propósito? Para que esses pudessem desempenhar o serviço do Senhor. Então, diante dessa realidade, irmãos, exposta por Paulo, Paulo então complementa dizendo que todo o corpo bem ajustado e bem consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Veja bem, Paulo é muito claro, pela justa cooperação de cada parte desse corpo, que somos nós, eu e você, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Percebam que Deus nos chama para o serviço a Ele em seu reino. E Deus dotou homens para que esses homens aperfeiçoassem os santos, para que através dos santos, aqueles que compõem a igreja de Cristo, a igreja pudesse aumentar e crescer. Mas para isso, irmãos, é necessário que tenhamos essa inteira disposição de servir ao Senhor. Assim como teve Josué naquela época, quando Deus o chamou para que ele liderasse aquele povo e fizesse com que esse povo entrasse na terra de Canaã e herdasse a terra da promessa que Deus havia prometido aos seus pais. Mas há também, irmãos, uma segunda qualificação necessária para aqueles que desejam servir ao Senhor no seu reino. É a confiança no poder de Deus. É confiar que Deus cumprirá suas promessas. O Senhor havia feito uma promessa, selado um pacto feito com Abraão, Isaque e Jacó. Anos passaram, Israel se tornara um povo numeroso depois que saíra do Egito. Já eram em torno de 12 milhões de hebreus, contando homens, mulheres e crianças. Porém, restava o outro cumprimento da aliança, a terra da promessa, irmãos, a qual, por juramento solene, Deus havia dado aos seus primeiros pais, Abraão, Isaque e Jacó. Josué precisava ter a confiança plena em Deus, a confiança no poder de Deus, irmãos. Ele tinha diante de si um grande desafio. O desafio era grande. Josué tinha a tarefa de fazer com que aquele povo entrasse naquela terra, que naquela época era povoada por inúmeros povos que ali viviam, chamados de cananeus, e fizesse cumprir a outra parte da aliança que Deus havia firmado com os seus pais. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e fez com Abraão uma aliança, ainda ali na terra de Canaã, registrada no capítulo 15 do livro de Gênesis, basicamente Deus prometeu a Abraão e a sua descendência duas coisas. Deus prometeu a Abraão uma numerosa descendência, e Deus também prometeu a essa descendência uma terra, a terra da promessa, chamada terra que emana leite e mel. E Josué seria exatamente aquele homem escolhido por Deus para fazer com que esse povo herdasse essa promessa. Mas para isso, irmãos, ele teria que ter plena confiança diante de Deus, confiar que Deus daria a ele vitória diante dos obstáculos, já que eram inúmeros obstáculos. Como eu disse, aquela terra era muito povoada, e os povos que habitavam aquela terra, que formavam as cidades chamadas cidades-estados, eram numerosos, eram cidades fortificadas com seus exércitos. E quem era o povo de Israel? O povo de Israel era um aglomerado de pessoas que haviam saído do Egito e que agora caminhavam em direção à terra da promessa, sobre a confiança de que Deus daria a eles aquela terra. Eles não tinham homens dotados nem habilidades de guerra, homens preparados e capazes para a guerra, como tinham alguns desses povos. O que eles tinham era apenas a certeza de que o Deus da aliança, o Deus do pacto, havia dado a eles uma promessa aos seus pais e havia reiterado através de Josué essa promessa, de que Deus daria aquela terra. Inúmeros eram os obstáculos e Josué teria que transpor, irmãos, esses obstáculos. Mas para isso ele tinha que confiar inteiramente no poder de Deus. Se Josué confiasse apenas no poder do seu exército,
por certo, Josué não teria conseguido o êxito que ele conseguiu. Se Josué confiasse apenas na capacidade das suas habilidades, do seu conhecimento de guerra, do seu conhecimento militar, ele também não teria ido muito adiante. Mas Josué demonstrou, irmãos, inteira confiança em Deus. Ele demonstrou que ele dependia, que ele confiava inteiramente no Deus poderoso, Deus único, Deus que havia feito prodígios no passado, na história do seu povo. E o Deus que agora seria capaz de entregar àquele povo, aquela terra, juntamente com os seus inimigos. O que ele precisava era confiar no poder de Deus. Da mesma forma nós, irmãos, nós precisamos não apenas ter a disposição de servir a Deus. Se nós não tivermos essa disposição de servir a Deus, nós não estamos habilitados e capacitados para servir a Ele no seu reino. Mas nós também precisamos confiar inteiramente no poder de Deus. Nós temos que confiar de que o Deus que nos chama é aquele que realiza a obra. Se nós conseguimos algum êxito no seu reino, não é por nossa capacidade, não é por nossa força. Nós temos que entender, compreender e descansar de que a obra é de Deus, de que é Ele quem dá o crescimento. Como disse o apóstolo Paulo, ele havia plantado, Apolo havia regado, mas o crescimento viria do Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos na obra do Senhor, irmãos, o fruto que nós colhemos é por conta da ação de Deus em meio ao seu povo, em meio à sua obra. Nós precisamos, assim como Josué, confiar inteiramente em Deus, para então descansarmos e termos a certeza de que o fruto do nosso labor, do nosso trabalho, ele virá, não por causa dos métodos que nós empregamos, mas simplesmente porque a obra é de Deus, é Deus quem opera, é Deus quem age sobre o seu povo. Nós precisamos também, irmãos, ter a coragem para enfrentar os problemas. Enfrentaremos muitos problemas e desafios nesse serviço. Josué tinha muitos desafios à sua volta. Um numeroso povo a conduzir, a vasta terra a conquistar, bem como outros inimigos mais ameaçadores, como a propensa incredulidade e infidelidade dos antepassados do povo de Israel. Josué se revelou como um homem de grande coragem. Não apenas no passado, ainda sob liderança de Moisés, como no exemplo quando Moisés enviou os espias para espiarem a terra, e Josué e Caleb sendo os únicos que voltaram com um relatório positivo, de que aquela terra era terra boa e que Deus já havia entregado os inimigos de Israel, os inimigos do seu povo nas mãos deles. Josué e Caleb, eles tiveram a plena confiança de que esse Deus, ele faria este grande feito. E ele se demonstrou ali como um homem de grande coragem, disposto a entrar naquela terra, lutar contra os cananeus, contra os inimigos do povo de Deus e conquistar aquela terra. Mas também ele demonstrou coragem diante de outros inimigos, irmãos, que haviam assolado o povo de Deus no passado. Como nós podemos observar no livro de Números, a incredulidade, a murmuração e a infidelidade daquele povo. É certo que a primeira geração havia passado. Aqueles descendentes dos hebreus que nasceram no Egito e que viram os milagres de Deus sobre a terra do Egito, as 10 pragas, e que viram o milagre de Deus na abertura do Mar Vermelho, e que viu que Deus havia provido para o povo durante sua caminhada no deserto, havia provido alimento, maná, cordoniza, havia provido água para o povo naquela caminhada. Era o mesmo povo que mais adiante duvidou do poder de Deus, duvidou de que Deus ele cumpriria as suas promessas, duvidou que Deus seria infiel e se mostrou incrédulo, e por causa dessa incredulidade murmuraram contra o Senhor. E por causa dessa murmuração e incredulidade também eles cometeram pecados espirituais, como o adultério físico e o espiritual, adorando a Baal ainda ali na terra, no deserto. E esse episódio nos mostra que aquela geração havia se passado, mas que essa semente do pecado, ela estava no coração do homem, e Josué corria o risco de que esse povo também, ele demonstrasse a mesma incredulidade, a mesma infidelidade dos seus pais. Mas graças a Deus o que o texto nos mostra é que por meio de Josué, da liderança de Josué firme na palavra de Deus, aquele povo se mostrou
obediente e temente a Deus, e guardou então a sua aliança. Da mesma forma, irmãos, nós enfrentamos obstáculos na nossa caminhada com o Senhor. No serviço que prestamos a Ele, nós enfrentamos e enfrentaremos inúmeros obstáculos. Assim como Josué enfrentou muitas dificuldades no nosso serviço ao Senhor, também nós enfrentamos obstáculos e dificuldades. Às vezes nós enfrentamos a incredulidade daqueles a quem nós pregamos o Evangelho. Às vezes nós enfrentamos a perseguição por causa do amor a Cristo e da nossa fidelidade à sua palavra. Às vezes nós enfrentamos a resistência de diversas formas ao serviço que Deus nos convida a realizar para Ele. Mas assim como Josué, irmãos, foi corajoso para enfrentar os problemas, obstáculos e desafios do seu tempo, nós também precisamos ser corajosos para enfrentar outros problemas, desafios e obstáculos do nosso tempo. Josué se mostrou ser um homem disposto a servir. Josué se mostrou ser um homem de grande confiança, que confiou no poder de Deus, na grandeza desse Deus que faz aliança, que cumpre a sua aliança. Mas Josué também se mostrou, irmãos, alguém disposto, corajoso a enfrentar os problemas e os obstáculos do seu tempo. Essa foi a terceira qualificação que Josué demonstrou naquela época e que nós precisamos demonstrar no nosso tempo, se nós quisermos servir ao Senhor no seu reino, em seu serviço. Mas há uma quarta qualificação necessária, irmãos, para aqueles que desejam servir ao Senhor em seu reino, e que Josué demonstrou naquela época, que é exatamente, e que eu diria, a maior de todas as virtudes de Josué: o apego à palavra de Deus. Essa, sem dúvida, foi a maior qualidade que Josué demonstrou em toda a sua vida. Além da fé plena e robusta e da coragem diante dos desafios à sua frente, Josué vivenciou um total apego à palavra de Deus. E isto até o fim da sua vida, como é registrado no livro de Josué, capítulo de número 23. Deus havia dado a fórmula para o sucesso de Josué. Quando Deus chamou Josué para que ele liderasse o povo, ele deu ordens a Josué, instruções, para que Josué, no texto que nós lemos, tivesse o cuidado de ler de dia e de noite a palavra do Senhor, a lei de Moisés, e que dela não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, mas tivesse o cuidado de fazer cumprir todos os dias o mandamento do Senhor. E Josué demonstrou esse apego à palavra de Deus, não apenas no início da sua vida, do seu ministério de liderança sobre o povo de Israel. Nós podemos perceber lá no capítulo de número 23, vá lá para Josué, capítulo de número 23, depois de Josué ter entrado na terra de Canaã, liderando aquele povo, depois de ele ter empreendido algumas guerras contra os habitantes de Canaã, em algumas campanhas que começaram ali na região central, depois na região sul de Canaã e depois, posteriormente, na região norte, e de ter conquistado boa parte daquela terra. O texto nos diz aqui no capítulo de número 23, versículo 1, passado muito tempo, depois que o Senhor dará repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciões, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao mar grande, ao pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença. E vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Versículo de número 6. Interessante percebermos que esse versículo, irmãos, ele repete em parte aquilo que Deus havia dito a Josué.
revelando qual seria o segredo do sucesso de Josué naquela empreitada de conquistar a terra, de expulsar os inimigos, de dizimarem ele e todo o Israel, aqueles cananeus ímpios e impiedosos e não tementes a Deus que habitavam naquela terra. Josué tinha diante de si a palavra do Senhor, e ele tinha que se apegar a essa palavra e obedecê-la de dia e de noite. O versículo de número 6 diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizerdes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Preste atenção no versículo de número 10, que ecoa a mensagem de Deuteronômio 6. Um só homem dentre vós perseguiu 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. É o versículo 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Repetindo, portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes aos restantes dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes e com ela vos misturardes, e a ela convosco, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença. O Senhor havia ordenado a Josué que tivesse esse apego à palavra de Deus, revelando que o sucesso de Josué dependeria da total obediência dele aos mandamentos do Senhor. E Josué, irmãos, aqui já próximo ao final do seu ministério, sob a liderança daquele povo, como eu disse, depois de ter conquistado a terra, depois de ter dividido a terra entre as 12 tribos de Israel, ele então reúne todo o povo hebreu e dá esta ordem, de que havia muita terra para ser conquistada, mas que o sucesso nessa empreitada do povo, na conquista que ainda haveria, dependeria exatamente do apego deles à palavra de Deus. Ele diz que eles deveriam guardar a palavra de Deus, que eles deveriam cumprir o que estava escrito na lei de Moisés, não se desviando dela, nem para a direita e nem para a esquerda. E o versículo 11 é muito revelador, porque o texto nos diz: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o vosso Deus. Ou seja, como eles demonstrariam o amor a Deus, irmãos? Apegando-se à palavra de Deus, obedecendo os seus estatutos, as suas ordenanças, os seus mandamentos. É dessa forma que eles demonstrariam que eles amavam a Deus e que eles estavam dispostos a servi-lo. Josué, irmãos, demonstrou esse apego, e não apenas nessa ocasião. Vejam o que diz o capítulo de número 24, versículo de número 14, quando Josué, então, depois de se despedir do povo, reunido todo o povo, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué demonstrou nessas palavras, irmãos, o apego à palavra de Deus, não por meio apenas do ensino e da exposição da palavra de Deus àquele povo, mas ele demonstrou o apego à palavra de Deus
através da sua própria vida, do seu testemunho pessoal. Depois de despedir-se daquele povo, ele colocou diante do povo 2 caminhos. Ou aquele povo serviria aos deuses, aos quais serviram os seus pais no passado, ou eles serviriam a Deus. No entanto, ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Com essas palavras, Josué demonstra o total apego à palavra de Deus. Demonstra a fidelidade à palavra que Deus havia entregue por meio da sua aliança. Concluindo, irmãos, existem muitos paralelos no livro de Josué com o Novo Testamento, como a esperança por uma terra de descanso. Aquele povo que, sob a liderança de Josué, entrou na terra, esperava que diante de si se cumprisse a promessa do pacto, de que Deus daria a eles a terra da promessa. E Deus chamou o homem para cumprir essa promessa do pacto, que foi Josué. Josué tinha diante de si essa grande missão, essa grande tarefa, de fazer com que aquele povo herdasse aquela terra. Mas para isso ele precisava ter disposição para servir ao Senhor, ele precisava ter confiança no poder de Deus, ele precisava ter coragem para enfrentar os problemas, obstáculos e desafios do seu tempo. E mais que tudo isso, ele precisava demonstrar total apego, irmãos, à palavra de Deus. Não é diferente conosco. Se nós queremos servir ao Senhor, irmãos, nós também temos que demonstrar essas qualificações. Disposição para servir ao Senhor, coragem para enfrentar os problemas e obstáculos no serviço que nós prestamos a Ele. Nós precisamos demonstrar confiança no poder de Deus e sabermos que é Deus quem opera o querer como o efetuar em sua obra. E acima de tudo isso, irmãos, nós precisamos nos apegar grandemente à palavra de Deus, porque esse apego, essa fidelidade, esse amor à palavra que nos garantirá de que nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós realizamos ao Senhor. Nós precisamos demonstrar essa fidelidade como Josué, não apenas com palavras, não apenas com o nosso intelecto, não apenas com a nossa oratória, ou o nosso discurso, ou o nosso ensino, não apenas da boca para fora, mas como Josué, nós precisamos demonstrar com a nossa própria vida, com as nossas ações, com o nosso bom testemunho, o nosso total apego à palavra de Deus. Existem esses inúmeros paralelos entre o livro de Josué e o Novo Testamento, como a esperança por uma terra de descanso. Vejam o que diz Hebreus, capítulo de número 4, irmãos, versículo 8 ao 10, Hebreus 4, Hebreus, capítulo de número 4, nos diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos claramente que há esse paralelo entre o livro de Josué e a verdade do Evangelho. Assim como aquele povo ansiou por uma terra da promessa, uma terra em que eles se veriam livres de todo sofrimento, uma terra onde eles poderiam descansar dos sofrimentos, das perseguições, de toda a tortura que eles haviam sofrido lá no Egito. Uma terra chamada terra que manda leite e mel, uma terra onde haveria fartura, uma terra onde eles poderiam desfrutar de todas as bênçãos, de toda a providência de Deus sobre eles. Da mesma forma, nós, irmãos, aguardamos esse descanso. Não a terra de Canaã, não aquela terra lá do Oriente Médio, cujos homens disputam com grande vigor, mas uma terra que vai além daqueles limites, a terra que aponta para a Canaã celestial, o nosso descanso eterno, aquela terra que, como diz a palavra do Senhor, que o Senhor foi preparar para nós. Assim como os vários inimigos enfrentados pelo povo de Deus, lá eles enfrentaram inúmeros inimigos na terra de Canaã. Nós, do lado
de cá, também, irmãos, enfrentamos inúmeros inimigos. Existe esse paralelo de que aquele povo almejou por uma terra, nós também almejamos por uma terra, por um descanso para nós, povo de Deus, onde nós nos veremos libertos, livres de todo sofrimento, de toda dor, de toda perseguição, de toda tristeza, de toda angústia e até mesmo da morte. Lá Israel teve que enfrentar duros e fortes inimigos, nós também, irmãos, do lado de cá, nessa realidade espiritual ao qual nós estamos inseridos, mediante a esperança desse descanso, nós enfrentamos também fortes e grandes inimigos. Lá eram os cananeus, lá era a luta contra a incredulidade, contra a murmuração, contra a idolatria. Do lado de cá, nós lutamos contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Porém, existe outro grande paralelo, e este é o maior e mais rico de todos, irmãos. Josué, que significa o Senhor é a salvação, é um rico tipo de Cristo no Antigo Testamento. E Josué apontava, aliás, para Cristo. O próprio nome Jesus, que é uma versão grega do nome hebraico Josué, aponta para a excelência do chamado e do ministério de Jesus Cristo. Assim como Israel teve o seu Josué, aquele que liderou o povo de Deus, que fez com que o povo entrasse naquela terra, conquistasse aquela terra, expulsando os seus inimigos, irmãos. Graças a Deus nós temos também o nosso Josué, o Senhor Jesus, que é muito mais excelente e que tem um ministério muito mais excelente que o de Josué. Pois ele mesmo conquistou para nós um descanso. Ele mesmo disse: pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor Jesus foi preparar esse lugar, o lugar de descanso, o lugar em que um dia nós estaremos juntamente com Ele. Mas a certeza desse lugar, irmãos, só nos é garantida por meio do ministério eficiente de Cristo, por meio da sua vida de total obediência, por meio da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo nos garantiu de que nós receberemos um dia esse descanso eterno. Ele, somente Ele, nos deu essa certeza. Ele também triunfou sobre os nossos inimigos, irmãos. Assim como Josué triunfou sobre os seus inimigos ali na terra de Canaã, e juntamente com ele, aquele povo, pelo menos parte da história nos conta isso, porque quando entramos no livro de Juízo, nós já percebemos que o povo inclinou-se para a desobediência ao mandamento de Deus. E então eles descumpriram a palavra de Deus e sofreram duras consequências. Ele venceu, por exemplo, a carne, o nosso velho homem. Ele triunfou sobre eles, pois o apóstolo Paulo afirma que, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,6, repetindo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, ou seja, o poder do pecado, fosse destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Na sua morte, Jesus venceu essa natureza. De que forma, irmão Jacó? Quando nós, por exemplo, nos convertemos a Cristo, quando somos regenerados pelo seu Espírito, irmãos, e ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos na mensagem do Evangelho, de que nós somos pecadores, que nós estamos condenados ao inferno, e nós reconhecemos que Cristo é a única solução para o problema do pecado, e olhamos para Cristo com total confiança e fé de que o seu sacrifício é suficientemente capaz para perdoar os nossos pecados, apagar a nossa culpa e nos reconciliar com Deus. Nesse exato momento, irmãos, nós somos justificados diante de Deus. Nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, nós somos feitos novas criaturas. É isso que Paulo está testemunhando aqui, que quando nós cremos em Cristo,
Naquele momento em que demonstramos esse ato de fé por meio da regeneração do Espírito e cremos na mensagem do Evangelho, é como que nós estivéssemos sendo ali crucificados com Cristo. É como se nós estivéssemos descendo à sepultura com Cristo. Mas é como também se nós estivéssemos ressuscitando juntamente com Ele. E ficando lá o nosso velho homem e nascendo então, de lá, um novo homem, que é nascido de Deus, inclinado para as coisas de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, de que aquele que está em Cristo é nova criatura, ou é nova criação. É dessa maneira que nós podemos vencer a força e o poder do pecado. Que em Paulo também é chamado de carne, porque essa é a realidade que todos nós enfrentamos, é a realidade que nós herdamos de nossos primeiros pais, através do chamado pecado original, o pecado de Adão e Eva, essa natureza corrompida, essa natureza pecaminosa, totalmente inclinada para o pecado. Mas quando nascemos de novo, irmãos, esse poder do pecado que reinava sobre nós, ele é subjugado a Cristo. Então cumpre-se aquilo que Paulo diz aqui, que é destruído o corpo, ou seja, o poder do pecado, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos do pecado. Esse é o primeiro inimigo que Cristo venceu por nós. Mas há também um segundo inimigo que Cristo venceu por nós, o mundo. Pois ele mesmo disse lá em João 16:33, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo, irmãos. E Jesus, é lógico que não disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Não é assim que está no texto. As palavras de Jesus são muito claras. Ele diz, eu venci, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É lógico que, por sermos parte do corpo de Cristo, a vitória de Cristo sobre o mundo também é a vitória nossa, é a vitória do seu povo. Não precisamos mais temer o mundo, não precisamos viver mais assolados pelo mundo, como se o mundo fosse para nós um inimigo imbatível, invencível, porque Cristo Jesus nos deu a boa esperança e a certeza de que Ele venceu o mundo e de que nós precisamos apenas descansar nele. Mas há um terceiro inimigo, irmãos, que Cristo também, o nosso Josué, aquele que nos fez entrar no descanso eterno e nos fará ainda entrar plenamente nesse descanso eterno, e que venceu o nosso primeiro grande inimigo, a carne, a nossa natureza pecaminosa em nosso lugar, do momento em que fez com que o nosso velho homem fosse sepultado ali e não reinasse mais o poder do pecado em nós. Venceu o mundo em nosso lugar, mas também venceu a morte e Satanás. Veja o que diz Hebreus, capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Ele diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Mateus 10, 18, também nos diz, Mateus 10, 18, nos dá o testemunho claro de que Cristo Jesus venceu a morte e venceu a Satanás. O versículo 18 diz, de Mateus 10, 18, por minha causa serei levado à presença dos governadores e de reis para servir de testemunha a eles e aos gentios. 10, 18. E também Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Vejam o que diz o texto de Romanos 16, 20. E o Deus de paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses textos, irmãos, nos mostram que Jesus Cristo triunfou sobre Satanás, por sua vez sobre a morte. O maior temor de todos os homens, em toda a época da história humana, sempre foi a morte.
É o momento em que o mais corajoso, o mais valente de todos os homens se depara com a covardia ou se depara com o medo, quando ele vê diante de si a ameaça da morte, porque a morte é realmente um inimigo real para todos nós, é um grande inimigo. Mas o que a Bíblia nos dá testemunho, irmãos, é que Cristo Jesus triunfou sobre a morte. E aí nós então poderíamos nos perguntar, mas como que Cristo triunfou sobre a morte, irmão Jacó? Se nós um dia morreremos, é certo que nós morreremos se Cristo não voltar até esse dia. Mas o que a Bíblia nos revela de maneira plena, que a vitória dele sobre a morte esteve na sua ressurreição dentre os mortos. A Bíblia nos dá o testemunho claro de que quando Cristo foi morto na cruz do Calvário, a morte não pôde detê-lo naquele sepulcro. Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, e por essa razão a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos. A partir de então, essa passou a ser a nossa certeza, a nossa esperança, de que ainda que venhamos a experimentar a morte, irmãos, um dia, por meio de Cristo, através de Cristo e por causa da sua vitória sobre a morte e sobre Satanás, nós também triunfaremos sobre a morte. Porque todos nós, como diz o apóstolo Pedro, temos a viva esperança de que nós um dia ressuscitaremos dentre os mortos, de que nós veremos Cristo face a face, de que nós veremos o nosso Senhor naquele lugar que Ele nos foi preparar. Mas isso nós experimentaremos, irmãos, porque um dia a morte será plenamente vencida e derrotada por Cristo. É por isso que o testemunho da Bíblia é que naquele dia se dirá: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque naquele dia Cristo Jesus triunfará plenamente sobre ela. E Satanás, irmãos, talvez desses todos o maior dos nossos arqui-inimigos. É lógico que a carne é para nós um grande inimigo, assim como o mundo é um grande inimigo, ambos já vencidos por Cristo Jesus. Mas Satanás é o maior de todos esses inimigos. E o testemunho claro das Escrituras é que Satanás já foi vencido, irmãos. Satanás já foi derrotado. Aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis 3,15, que faria da semente da mulher nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente, um dia Deus cumpriu na cruz do Calvário, lá naquele madeiro, quando Jesus Cristo foi morto ali em nosso lugar, triunfando posteriormente sobre a morte e sobre Satanás, o derrotando completamente. Mas muitos então perguntam: Jacó, então por que Satanás ele age de maneira tão evidente nesse mundo? É porque ele já foi vencido e será plenamente derrotado. No dia em que Cristo vier em glória, irmãos, na sua segunda vinda, ele triunfará plenamente sobre Satanás. É o que nos testemunha o livro do Apocalipse, que quando Cristo vier em glória, ele aniquilará Satanás, os demônios, os seus anjos, os inimigos do povo de Deus, fazendo com que ele reine, ele absolutamente reine sobre tudo e sobre todos. E lógico que o seu povo, nós, igreja do Senhor, povo de Deus, também reinaremos com ele. Esses são os inimigos que foram derrotados e vencidos por Cristo Jesus, quando da sua morte, quando da sua ressurreição na cruz depois da sua morte na cruz do Calvário, irmãos. Esse livro, irmãos, nos ensina grandes coisas. Ele nos ensina que se nós quisermos servir a Deus no seu reino, nós precisamos demonstrar essas 4 qualificações: a disposição para servir, a coragem para enfrentar os problemas e obstáculos, a confiança no poder de Deus e o tremendo apego à palavra de Deus. Assim como ele nos revela também aquele que viria mais adiante, o nosso Senhor Jesus Cristo. Josué não foi um líder perfeito. Josué não teve um ministério tão eficaz, pleno e eficiente como o do Senhor Jesus. Mas Josué apontava para Cristo Jesus. Ele apontava para alguém que viria depois dele e que seria o nosso Josué, que conquistaria para nós a nossa terra da promessa, a nossa Canaã celestial, o nosso descanso eterno, que venceria os nossos inimigos, por sua vez, a carne, o mundo, Satanás e a morte. Que, irmãos,
que nos confortemos e, como Josué, mantenhamos esse apego à palavra de Deus, que tenhamos em nosso coração essa disposição para servir a Ele, que confiemos inteiramente no poder de Deus, aquele que opera grandes obras, grandes feitos e maravilhas em nosso meio, e que olhemos para Cristo Jesus, o nosso Josué, o nosso líder perfeito, aquele que teve um ministério muito mais pleno do que o ministério de Josué e que conquistou para nós aquilo que nós tanto esperamos e almejamos e podemos hoje desfrutar. Que o Senhor então nos dê a fé e a plena confiança para nós então descansarmos nessa promessa. Que o Senhor nos abençoe.